tudo bem com vocês? Hoje a nossa live vai como 7 dicas para as mulheres que querem ser mais atraentes, mais femininas. Vai 7 dicas, aliás, eu vou dar 3 de brinde lá no finalzinho para vocês. Você que vai assistir essa live depois, vou pedir para você adiantar aí 2 minutinhos mais ou menos, que enquanto isso que eu estou ao vivo, eu vou esperar um pouquinho o pessoal chegar. Muito bem, amiga, me diga aí se ficou salvo o título dessa live. Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Me diga se ficou salvo o título dessa live. Hoje o recadinho vai para as mulheres, hein? Para as mulheres, dicas para as mulheres ficar mais atraente e mais sexy. Ficou, muito bem, ficou salva. Vamos lá. Vou aguardar um pouquinho o pessoal chegar. Vamos chegando, sejam muito bem-vindas. A dica vai para a mulherada aí e os homens que estão chegando aqui comigo, eu vou pedir para me ajudar a dizer se eu tô certa ou se tô errada. Eu vou dar 10, eu coloquei aqui 7 dicas para as mulheres ficarem mais sexy e mais atraente. Às vezes, eu atendi já no consultório alguns casos. Boa noite para você, Daniela, Marco, Jorge, Verônica, tudo bem? Ah, tá gostando, né? Eu vou pedir para os homens dizer para mim se eu tô certa ou se tô errada, hein? Porque eu vou trabalhando aqui, ajudando vocês e ao mesmo tempo eu vou aprendendo. Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Vamos aproveitar que vocês que estão chegando aqui tiver alguma dúvida, já pode perguntar. Eu vou trazer não apenas 7 dicas para as mulheres ficarem mais sexy, mais atraente, mas também vou trazer 3 de brinde para vocês, tá bom? Vocês que estão me acompanhando aqui no Instagram, estão gostando do conteúdo? Tem alguma outra dúvida sem ser esses que eu coloco? Você pode deixar aqui a sua dúvida. Vou só aguardar um pouquinho para o pessoal chegar. A Daniele já sabe uma dica aqui, que faz das mulheres mais atraentes. Vestido é um deles, vestido. Vocês têm alguma dúvida sobre o meu trabalho? Eu vi aqui no Instagram, fiz uma pergunta, e eu vi aqui no Instagram que o pessoal tem dúvidas sobre hipnose e sobre psicologia, né? O pessoal tem bastante dúvida ainda sobre essa questão. A próxima live da semana que vem, a lingerie sexy, mas não é o que faz com que a mulher fique sexy, né? Ela até fica, é mais uma, né? Mas não é uma das principais, tá? A gente vai falar assim sobre como fazer a mulher ficar sexy de roupa, tá bom? De roupa. Não que lingerie não seja uma roupa, mas é algo assim mais particular, né? Ou seja, só o homem que vai ficar com ela lá e que vai ver, né? Quanto mais ensinamentos, mais vai aprendendo, né? O decote também. Olha eu aqui, né? Toda no decote de vestido. Vou contar pra vocês. Então, a próxima live da quarta-feira que vem, eu pretendo trazer pra vocês conteúdo sobre hipnose. Eu vou explicar pra vocês bastante sobre hipnose e sobre psicologia, o processo de terapia, né? Psicoterapia. Vale lembrar que a psicoterapia é diferente de terapia. Por que é diferente? Não que a psicoterapia não seja uma terapia. A psicoterapia também é uma terapia. Porém, terapia, qualquer pessoa que faça um curso ou um cursinho de final de semana, conheci uma pessoa que estava passando comigo que disse que uma pessoa fez um curso de final de semana e estava atendendo, fazendo terapia nas pessoas. É válido? Olha, tem que tomar muito cuidado. Você que vai buscar ajuda aí de um terapeuta, busque saber qual é a formação, se é uma indicação, porque
O que mais acontece, gente, é eu atender dentro do consultório e as pessoas se queixarem de que psicólogo não resolve o problema. Flor, boa noite. E às vezes é porque você não passou com psicólogo ou porque você passou com uma pessoa que não tem competência o suficiente, tá bom? Terapeuta, qualquer pessoa pode ser. Agora, psicoterapeuta, ele tem uma formação, uma faculdade aí de 5 anos, muito estudo e o resto da vida, tá? Eu me formei, fiz 5 anos de faculdade, mas eu estudo até hoje, todos os dias, para conseguir atender a demanda do povo em si. Vale lembrar que as pessoas, nós estamos evoluindo muito, as pessoas não são as mesmas de 5, 10 anos atrás. Nós não temos mais a mesma mentalidade, porque a tecnologia avançou muito e as pessoas elas estão evoluindo junto. Então, para atender a demanda do ser humano é preciso estar em constante estudo, pesquisando sempre, não é o suficiente, tá bom? Denise, tudo bem, Denise? Boa noite pra você. Então vamos lá, eu vou trazer pra vocês, eu coloquei no título aqui 7 dicas para as mulheres ficarem mais sexy e atraente, mas eu vou trazer 10, tá? E no finalzinho, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar, pra não ficar muito longa essa live, tá? Porque depois normalmente eu consigo salvar, às vezes eu não consigo, mas às vezes eu consigo salvar pra não ficar aqui muito cansativo, tá bom? Bom, vamos lá, os homens que estiverem me acompanhando aqui, vou pedir pra dizer se é verdade ou se é mentira. Como é uma mulher mais sexy, mais atraente? Claro, gente, mesmo que você seja casada, solteira, independente de qual idade você tenha, quanto mais sexy você se tornar, mais atraente, mais bem você também vai ficar. Vale lembrar que isso não serve só para atrair os homens, um parceiro ou uma parceira, né? Não sei qual é a sua escolha, sua orientação sexual, respeito. Porém, assim, o que acontece é que quando a gente se cuida e a gente se sente mais atraente, mais sexy, isso faz bem também para a nossa autoestima, tá bom? Então, isso não é apenas para você que está em um relacionamento, mas também para você que quer se sentir bem consigo mesma. Outra coisa, para que você tenha um relacionamento duradouro, feliz, tranquilo, um relacionamento aí mais estruturado, se eu posso dizer assim, é importante que você tenha uma autoestima elevada, autoestima à base de tudo. A autoestima, além de te trazer um relacionamento mais estruturado, não só conjugal, mas ele traz também um relacionamento com pessoas. A autoestima, ela serve para tudo na sua vida. Você vai ter mais firmeza no meio dos amigos, no seu ambiente familiar, no seu ambiente profissional. Então, autoestima é para tudo. Porém, hoje a gente vai falar sobre se sentir mais sexy, essa mais para o lado afetivo. Mas, quando você, repetindo, se sente bem, você vai, como que eu posso dizer, alastrando esse bem aí para todos os lados, tá bom? Então, autoestima é tudo, é para a vida. Primeira dica para as mulheres que querem ser mais femininas e mais sexy. Existem muitas mulheres muito básicas. Tem alguma coisa de errado contra isso? Não. Pode ser que tenham homens aí que gostam de mulheres básicas e acham sexy. Por exemplo, uma mulher de tênis, que usa tênis constantemente e que usa uma camisetinha básica sempre e uma calça jeans. Tá tudo bem com isso. Não estou aqui dizendo que tá errada, que você está errada. Você pode usar o que você quiser. Agora, a grande maioria dos homens gostam desse estilo de mulher que eu vou dizer aqui. Tá bom? Agora, se você falar, mas eu não tô preocupada com os homens, igual uma pessoa que comentou num vídeo que eu falei, tudo bem se você não está preocupada com o que os homens pensam. Acredito também que você não queira se envolver com eles, porque se a gente quer um relacionamento, a gente precisa se preocupar com aquilo que o outro pensa sobre mim e quer de mim, por exemplo, né? Ou seja, nós mulheres queremos nos relacionar com os homens, eu preciso saber o que eles gostam, eu preciso saber o que ele pensa sobre mim, né? Assim também os homens querem se relacionar com as mulheres, precisa saber o que as mulheres gostam, precisa saber o que as mulheres pensam sobre eles, né? Assim a gente vai ter mais relacionamentos mais saudáveis. Então, cuidado com essa independência exagerada e essa autodefesa. Muitas vezes é uma autodefesa, ou seja, buscando se proteger dos homens, dizer eu me basto, eu sou o suficiente. Ser independente, ter autoestima não é isso, tá? Isso é muito diferente. Então, uma mulher que é independente e tem autoestima, ela não esnoba ninguém, ela não descarta os homens, ela não descarta dessa forma, tá? Ela, muito pelo contrário, ela entende, ela compreende, porém, ela quer estar com os homens, ela não precisa, é diferente, tá bom? Então, vamos lá. Uma mulher que que ela é mais sexy, vamos voltar, que eu atendi no meu consultório, uma moça que já tinha se envolvido com muitos caras, não conseguia ter um relacionamento nenhum,
E eu comecei a ajudá-la, né? Como eu também sou coach, eu comecei a ajudá-la a também se vestir, né? A se posicionar, a saber agir, para que ela seja uma mulher mais sexy. Isso é bem importante. Então, ela chegou muito básica no consultório, muito simples. Você pode andar assim? Pode. Pode ser que tenha homens que gostam de mulher assim, mas é a minoria, tá? Pode ser que tenha homens que vai dizer assim, ah, nada a ver o que você falou. Mas isso é raro, é a minoria, tá bom? Aí diz o seguinte, mulher tem que se arrumar e ficar bem feminina, porque os homens gostam. O que não encontra em casa, procura fora. Mas né? Então, vamos lá. Primeira coisa que as mulheres precisam entender, salto alto deixa as mulheres bem femininas e bem sexy, né? Se você não gosta de salto alto, vamos acostumar, pelo menos em ocasiões especiais. Tem mulher que marca um encontro e vai de tênis, né? Teve um rapaz que tava conversando comigo e mandou a foto pra mim da menina que ele tava marcando um encontro. Falou, olha o que a mulher manda pra mim. Manda a foto do tênis que ela vai me encontrar, pelo amor de Deus. Gente, você pode usar tênis, mulherada. Eu uso de vez em quando pra academia. Eu uso numa ocasião, assim, durante o dia, uma ocasião básica, simples. Mas cuidado, né? Se você vai para um encontro de uma noite, se você vai de tênis, por que não te deixa tão feminina? Os homens usam tênis, o homem não usa salto alto. Então a mulher ela tem que ser diferente, precisa se diferenciar dos homens. As mulheres estão se igualando em tudo, até mesmo na vestimenta. Você pode usar uma calça e uma camiseta básica? Você pode, só que você não fica aí uma mulher tão atraente, tão sexy. Os homens que estão aqui, por favor, me ajudem a ajudar vocês, tá bom? Ou seja, diga pra mim se o que eu estou falando é verdade ou é mentira, tá? Então, use mais salto, mais sandalinha. Se você não aguenta usar um saltão, que seria o mais indicado, use uma sandalinha com salto médio, mas salto sem. Principalmente se você for para um encontro, se você for para uma balada, não me vá de tênis, não me vá de sandalinha baixinha, tá? A não ser que você tiver 70 anos, tá bom? Tem mulheres de 70 anos que arrasam. Outra dica, segunda dica, tons vermelhos, né? Deixa muita mulher muito sexy. Cores vivas, essa moça mesmo que chegou no consultório só usava cinza, preto, bege. Você pode? Pode, aquilo que eu disse pra você, pode tudo. Porém, quem você quer, qual a imagem que você quer transmitir? Muito bege, preto, cinza, você fica muito simples, você não chama atenção, tá bom? Então, tons vermelhos, cores alegres, isso faz de você uma mulher mais sexy e atraente. Terceira dica, vestidos, saias, tá bom? Os homens amam mulheres de saia, gente. Olha, eu vou me esnobar um pouquinho aqui. Eu gosto muito de vestido, principalmente longo. Chama demais atenção, demais. Eu percebo que quando eu saio de calça ou de outro tipo de roupa, não chamo tanta atenção, mas quando eu saio de vestido, muito atenção, muito. Deixa eu ver o que o Marcos comentou. Uma mulher sexy pra mim é saber se vestir direito. Uma mulher para ser bonita e sexy não precisa expor seu corpo. E, por exemplo, acho lindo uma mulher que saiba se vestir. Justamente, as mulheres acham... Vamos pegar o gancho do rapaz aqui. As mulheres acham muitas vezes que expor demais é ser sexy. Isso não te deixa sexy, isso te deixa vulgar. Você pode ser? Pode também. Só que isso não é ser sexy feminina. Isso é você dizer para ele que, né, você está pronta para. Então, qual a imagem que você vende? Tá bom? Então, você pode pôr um decotão aqui, né? E isso aqui, os homens podem me dizer, você, mulher que tá indecente, não tá, mas tá um pouco mostrando um pouquinho, mas não demais, tá bom? Então, vamos lá. Quarta dica pra você. Cabelo preso. Cabelo preso. Homens amam mulheres de cabelos presos, principalmente quando ele tá meio desalinhado, assim. Eles dizem que a mulher fica bem sexy, né? Cabelo assim preso e meio desarrumado. Isso mesmo, acho lindo uma mulher com vestidos. Olha lá, os homens estão opinando aqui. Muito bem, muito obrigada pela participação de vocês. Isso me ajuda a ajudar vocês e a mulherada, tá bom? Quinta dica para você, mulher que quer ser sexy e feminina. Vamos deixar outra coisa clara aqui. Os homens, eles buscam sexo oposto. Sexo oposto significa que nós temos que ser diferente deles, tá? Então, se fosse para ser iguais a eles em tudo, eles ficariam com eles mesmos, né? Ou seja, vamos lá.
Quinta dica, aprenda a falar baixo, fale meigo, fale carinhosamente. Tem mulheres que falam muito alto, eu falo um pouquinho alto, né? Quando eu estou falando e ensinando algo, eu tenho o costume de falar alto. Mas eu sei falar baixo, eu sei falar manso, eu sei falar meigo. Né? Então seja uma mulher que fale um pouco baixo, seja meiga, fale carinhosamente, mas não é pra falar com vozinha de bebezinho não, tá bom? Porque isso é infantilidade. Você até pode, mas cuidado com os momentos que você vai falar isso, tá bom? Se você fica falando constantemente com vozinha de bebê, isso deixa você um pouco infantil e não sexy, tá? Então vamos lá, tem mulheres que ficam bravas, ciumentas, ficam histéricas, quebram tudo, grita, xinga, fala palavrão. Meu Deus, né? Isso tira um pouco da sua feminilidade, mulher. Vamos falar um pouquinho mais manso, seja mais meiga. Os homens deixam a gente bravas às vezes, eles tiram a gente do sério. Às vezes surtar um pouquinho é até normal, eles compreendem, tá? Mas cuidado para não ser constantemente histérica, escandalosa, que quebra tudo, que xinga e que faz o caramba. Tá? Verdade, os homens odeiam falar alto, justamente. Quando a gente começa a falar um pouco mais alto, eles falam assim, fala baixo. É assim que eles falam, porque a mulher, quando ela fala baixo, ela se torna mais feminina. Sabe o que mostra quando a mulher fala baixo? Submissão. E os homens têm, vou exagerar aqui na palavra, tesão por mulher que tem submissão a eles, tá bom? E ter submissão, mulher, não significa você ficar debaixo do pé dele, deixar ele mandar em você, no sentido de fazer mal para você. Nós podemos ser submissas no sentido de mostrar que nós somos sujeitas em algum ponto. Isso dá prazer ao homem, tá bom? Então, mostre um pouco dessa submissão. Isso é importante para o seu relacionamento. Vamos lá. Sexta dica. Peças que mostrem os ombros, né? Pode ser vestido, pode ser blusinha. Quando você mostra os ombros, isso traz um pouco de femininidade, deixa você um pouco mais sexy também. Vamos lá, sétima dica. Eu vou dar as dicas rápidas, depois vocês quiserem comentar comigo. Se alguma de vocês quiser entrar ao vivo, semana passada nós tivemos uma live aqui ao vivo, a mulher entrou comigo, né? Uma jovem entrou comigo, contou a história dela, foi bem interessante. Se você também quiser entrar para fazer perguntas, aproveita e faça uma mentoria gratuita. Sétima dica, ser independente e ser uma mulher autoconfiante, tá? Ser uma mulher autoconfiante e independente não significa que você seja uma mulher que esnobe os homens. Ser independente e autoconfiante é aquela mulher que sabe se posicionar, não é histérica, não é pegajosa, é aquela mulher que mostra que ela é capaz de viver sem aquele homem, no sentido de não ficar chorando, implorando atenção, aquela mulher que liga constantemente, aquela mulher que mostra desespero, que surta com ciúmes exagerados. Você pode ter ciúmes? Pode. A gente que é mulher pode ter um pouco de ciúmes, mas cuidado com os exageros, tá bom? Os exageros mostram aí um pouco de sem controle, uma mulher que tem medo de perder, essas coisas todas, tá bom? Você acha que homens gostam que a mulher mande? Olha, os homens gostam de mulheres que têm opinião própria. Não é a mulher que manda, né? Os homens gostam de dominar a relação, mas eles gostam de ter ao lado dele, Edilza, mulheres que têm opinião, né? Isso significa uma mulher que tem autoconfiança. Por exemplo, o homem fala assim, você quer ir onde final de semana? Aí você fala, eu não sei, amor, você que sabe. Aí ele fala, não, pode falar onde você quer ir. Não sei, onde você me levar, eu vou. Isso é uma insegurança também, uma dependência muito grande. Ele gosta que você opine, tá? Opine sem impor. Entende como é? Opine sem impor. Por exemplo, ele falou, onde a gente faz final de semana? Ah, amor, eu gostaria de ir em tal lugar, se assim, tudo bem pra você? Ponto, tá? Então, por exemplo, os homens gostam que as mulheres peçam algumas coisas, mas peçam de forma carinhosa. Não é o que você fala, é como você fala. Aí, às vezes, as mulheres acham que tem que gritar e que tem que implorar. Não! Fale com voz doce, é isso que nos faz diferente dos homens, é ser doces, é ser mansas, é ser carinhosa. A gente pode, é por isso que os homens falam assim um pro outro, zoam um com o outro, é pau mandado. Quando o cara, ele dá muita atenção pra mulher, porque a mulher, de forma geral, são mulheres carinhosas, mulheres que sabem pedir, e tem aqueles que são inseguros, que tem medo da mulher mandar eles embora, né? Mas normalmente são mulheres assim, meigas, que sabem pedir, tá bom? Então a gente pode mandar neles em silêncio, tipo isso, né?
Mas ninguém manda em ninguém. Um relacionamento saudável é aquele que ninguém manda em ninguém. A gente pede com carinho e o outro entende que aquilo é importante pra gente e um vai cedendo pro outro, tá bom? A gente não pode ter essa visão de quem manda. Um relacionamento saudável é aquele que tem equilíbrio de poder. Ninguém manda em ninguém. A gente tem opiniões diferentes e a gente ajusta essas ideias. Ou seja, eu cedo um pouco e você cede um pouco, tá bom? Meu marido é bem dependente, não financeiramente. Ele é dependente de você, no caso, que tudo que ele quer que você manda, pode ser, Edilza, que você acostumou ele dessa forma, tá bom? Isso não é legal, porque assim, provavelmente se ele for assim, pode ser que ele seja um homem que tá vendo você como a mãe dele, ou talvez ele seja um homem aí, tá muito mais nesse perfil, tá? É isso, ele gosta que você manda em tudo, que toma decisões. Pode ser que ele tá vendo você como mãe dele, ou pode ser que ele tenha a energia feminina muito aflorada, que é de depender, né? E como fazer para mudar essa energia feminina dele? Vale lembrar que todos nós temos energia masculina e feminina. Existem homens que têm muito mais a energia feminina aflorada. Isso não é muito legal, né? Como que fazer para que ele aflore a energia masculina, seja mais homem, imponha mais? Mande ele escolher, fala para ele fazer, tá bom? Aí, ele depende de tudo com a sua opinião. Isso não é legal, tá? Porque agora responde pra mim, Edilza. Isso é bom pra você ou te incomoda? Responde pra mim te ajudar ainda mais, tá? Vamos lá. É pra 8ª dica, enquanto a Edilza... A 9ª dica. A 9ª dica é o seguinte, seja mais natural no sentido de cuidado com a maquiagem carregada. Pesquisas mostram que os homens gostam e se sentem mais atraentes, a mulher se torna mais atraente, mais sexy, quando ela está sem maquiagem, tá? Então cuidado ao sobrecarregar a tua pele de maquiagem. Uma mulher muito maquiada é bonito, atrai, mas não é sexy. Os homens gostam mais de mulheres de pele natural, tá bom? Eles dizem que é muito mais sexy. Tem homens que podem não concordar? Pode ser, mas de forma geral eles gostam mais da mulher sem maquiagem, tá bom? Mas cuidado com o desleixo. A mulher pode ficar sem maquiagem, usar uma maquiagem bem leve para aparentar natural. Isso é bem legal. Vamos lá para a última dica para vocês e depois eu vou responder a vocês que quiserem perguntar aqui. 10ª dica de brinde para vocês aí, o bom humor. Mulher bem-humorada, que busca sorrir, que ela interage bastante, ela se torna uma mulher mais sexy e mais feminina. Os homens amam mulheres que têm bom humor. Existem mulheres que são tão mal-humoradas, né? Ficam sempre carrancudas, cara feia, reclama de tudo. Vamos buscar ter mais bom humor, tá bom, mulheres? Então, quando você tem mais bom humor, você se torna uma mulher bem mais atraente feminina. Repetindo, essa live serve para você que é solteira, casada, namorando, tanto faz. Se você for mulher e você quer atrair aos olhos e você quer ser uma mulher mais sexy e atraente até mesmo para você, essas dicas é para você, tá bom? Agora eu vou responder as perguntas de vocês, porque quem for assistir essa live depois, se quiser encerrar por aqui, pode encerrar. Na casa, ele sim acha que é o cabeça, mas não faz nada se não tiver minha opinião. Tudo bem, eu entendi. Agora, como você se sente quando ele faz isso? Eu sou bem pra frente. Pra mim não existe a palavra... Pra mim não existe a palavra eu não consigo. Não entendi, amor. Eu sou bem pra frente. Pra mim não existe a palavra eu... Pra mim não existe a palavra eu não consigo. Que legal, isso significa que você tem autoconfiança, muito bom. Agora, só me responde o seguinte, pra me conseguir te ajudar um pouquinho mais e as pessoas que vai assistir depois. Isso te incomoda de você ter que tomar atitude pra tudo, iniciativa pra tudo, no sentido de a última palavra é sua? Isso te incomoda, tudo bem pra você? Se alguém que estiver aqui quiser fazer mais uma pergunta, pode fazer, senão eu vou responder só a pergunta da Edilza e vou encerrar. Hoje eu fiz uma live rápida, tô gravando conteúdo todos os dias pra vocês, tem bastante informação aqui, o TikTok tá lá bombando, né? Vamos lá, eu não sei se é a minha internet que tá travando, mas tá ficando bem lenta aqui. Vamos lá, Edilza, responde pra mim, isso te incomoda ou tá tudo bem pra você? Gente, então vamos lá, tá bom? Mulheres que querem ser mais atraentes, isso faz bem para tua autoestima. Vou só aguardar a Edilza responder
ao que eu perguntei para ela. Se você também tem alguma dúvida, pode perguntar, senão eu vou encerrar. Para não ficar muito longa aqui, talvez sem necessidade, né? Para quem tá chegando agora, eu vou encerrar essa live daqui a pouquinho e vou deixar salva 10 dicas para a mulher ficar mais atraente e mais sexy. Tá bom? Bom, eu acho que ou ela respondeu e tá travando a minha live, eu não sei o que que é. Bom, opa, entrou. Eu acredito que seja pelo fato de eu sempre estar presente em tudo, mas pra mim tudo bem. Ah, então tudo bem. Se não te incomoda, tá tudo bem. E por que você fez essa pergunta? Será que tá tudo bem mesmo? Ou no fundo você se sente incomodada? Ou você tem orgulho disso? Só me responde uma coisa, Edilza. Você comentou por quê? Se você comentou, existe alguma coisa aí. Ou você tem orgulho de ter a última palavra na sua casa, ou lá no fundo te incomoda um pouco. Você gostaria que seu marido falasse mais. Ou você não, ou você acreditava que, ou você acredita que está inadequado isso. O que é que acontecia aí? Bom, eu acho que a minha internet está travando, eu não tenho certeza. Esse celular, ele às vezes não capta muito bem a internet. Bom, eu vou responder a Edilza para encerrar, porque às vezes demora a entrar a resposta. Eu vou dizer o seguinte para você. Se não te incomoda, tá tudo bem. Se a dinâmica dos relacionamentos de vocês está funcionando, é isso que importa, tá, Edilza? Não se incomode se as pessoas falam que dá certo e que tá errado. Eu costumo sempre dizer, o que é certo é aquilo que funciona para o seu relacionamento. Se está funcionando, você está tudo bem com isso, e ele também tá tudo bem, continue, tá bom? A pergunta só se é o normal os homens fazerem isso. Não, não é normal. Normalmente, não é que não é normal, deixa de ser normal. Dentro do padrão de normalidade, não. Né? Os homens, eles têm um instinto mais de eles quererem dar a última palavra. Mas o seu marido parece ser aquele homem muito mais flexível e pode ser que a mãe dele era assim. Só mais essa pergunta pra gente fechar o raciocínio. Ele tem mãe, a mãe dele era uma mulher assim? Que sempre dava a última palavra na casa dele, provavelmente é isso que acontece. Então ele veio repetindo. Me parece que a mãe dele era a mulher que tomava iniciativa em casa e ele acostumou nesse perfil, tá bom? Ele quer ser bem companheiro. Olha que legal, olha que delícia, tá, gente? Ou seja, não existe o certo e errado. Se no seu relacionamento tá funcionando assim, só me responde essa, Edilza. Se ele tem mãe e se a mãe dele era aquela mãe que comandava a casa. Pra gente entender o perfil do seu marido. Dentro do consultório eu faço todo esse tipo de pergunta, gente, pra gente conseguir compreender por que as pessoas fazem o que fazem, tá? Então, sempre respondo, não existe o certo e o errado, existe aquilo que funciona pra você. Tá funcionando, ó, bola pra frente, não se preocupa se está certo ou se está errado. Tá certo, pra você tá certo porque tá funcionando, tá? Tem mãe sim, mas a mãe nunca optou em nada. Que estranho, muito estranho. Normalmente, os maridos, os filhos, eles vão repetindo, né? O comportamento de dentro de casa. Ah, pode ser os extremos também, né? É igual, por exemplo, então ele sempre achou o errado o pai só mandar. Pode ser que ele sentia a mãe dele muito excluída, né? Fazia negócios errados. Ah, agora entendi. Gente, olha só. Todos os extremos trazem uma consequência para a vida adulta. Por exemplo, uma criança que é muito mimada, muito protegida, aquela criança que os pais fazem tudo por elas, o que acontece? Ela cresce e pode ser, ou dentro de forma geral ela cresce, a probabilidade dela crescer e se tornar uma criança, um adulto inseguro e dependente dos outros é muito grande. Por quê? Porque os pais faziam tudo, protegiam demais, tá? E quando os pais também não fazem nada e não cuidam e não protegem os filhos também crescem e vão ter aí um comportamento inadequado e inseguros também. Por quê? Porque eles não teve proteção, não teve amor. Então, os dois extremos trazem consequências. Então, pode ser que ele via o pai fazer mal para a mãe e ele cresceu com essa crença de que eu não quero fazer isso com a minha mulher. E que ótimo. Por exemplo, vamos citar aqui um exemplo de pais que bebem muito, né? Vou contar uma história pra vocês bem interessante. Ele cresceu sem carinho do pai, só a mãe dava carinho. Por isso que ele valoriza a mulher
Por isso que ele valoriza muito, por isso que ele deixa você falar. Por isso que ele deixa você falar bastante. Tá vendo? Ele cresceu sem carinho do pai. Por isso que ele deixa você falar bastante, tá bom? Então vamos lá. Um casal, uma família, morava no interior e tinham dois filhos gêmeos. E o pai bebia muito quando os filhos eram pequenos, bebia demais, batia na mãe, deixava faltar tudo dentro de casa. O pai era um terror. Esses meninos cresceram com muitas dificuldades, com muita violência. E depois de grandes, o pai faleceu, né? E cada um foi para uma cidade. Cada um foi para uma cidade morar e fazer a própria vida. Então, depois de um tempo, foi feita uma pesquisa com eles. Eles eram irmãos gêmeos, nascidos na mesma casa, criados com os mesmos pais. Foi feita uma pesquisa com eles. Foram para um dos jovens e perguntaram para ele. Viram ele num bar, todo acabado, sem perspectiva de vida, todo, né, mal resolvido. Perguntaram para ele: e aí, o que você tem, qual o propósito da sua vida, o que você anda fazendo, por que você faz o que você faz? Ele falou: eu aprendi com o meu pai. Olha, escuta essa, Edilza. Eu aprendi com o meu pai. Meu pai bebia demais, batia na minha mãe e eu cresci desse jeito. Culpa do meu pai. Agora não tenho perspectiva de vida também, bebo pra caramba, tô nessa vida, essa droga. Culpa do meu pai. Tudo bem. Foram para outra cidade encontrar com o irmão dele e pesquisar a vida do irmão dele para saber como que estava. Encontraram um rapaz muito bem sucedido e muito bem resolvido, com uma família linda. E chamaram esse rapaz e perguntaram assim: o que te fez, o que te inspirou a você ser esse homem que você é hoje? Bem sucedido, uma família estruturada. Ele disse: o meu pai. O meu pai era um homem que não nos deu exemplo, batia na minha mãe, bebia demais e eu não queria ser o meu pai. Então a vida do meu pai foi exemplo para mim não ser igual a ele. Percebe? Assim também funciona a cabeça do ser humano. Uns crescem e vão imitar. Outros crescem e vão fazer totalmente diferente porque não querem ser igual, tá? Isso pode ter acontecido aí com o teu maridão, tá? E que bom que ele não puxou o pai dele. Se essa dinâmica de relacionamento entre vocês funciona, é isso que importa, tá bom, Edilza? Não se incomoda se as pessoas falam que tá certo e que tá errado. Você não fez live no TikTok segunda? Te sigo lá. Eu fiz sim, é que lá na segunda, olha, eu falei que eu ia fazer toda segunda às 8. E eu entrei às 9h30 para as 9h30 para criar um padrão aqui como no Instagram. Lá eu fazia às 8 e aqui eu fazia às 9h30. Então eu vou fazer toda segunda lá às 9h30 e aqui às 9h30 também, tá? Pra gente ficar no mesmo horário aí. Até para sobrar mais tempo pro meu trabalho, porque às 8 horas é muito cedo para mim que estou numa dinâmica aí, tá bom? Linda a história, né? Então é assim, cada pessoa ela cresce e ela usa aquela experiência de uma forma diferente. Filhos criados do mesmo lar, com os mesmos pais, do mesmo ventre, do mesmo dia, mas que tiveram aí um resultado diferente. Ou seja, você pode escolher ser vítima da sua história ou autor, né? Ou você pode ser vítima do seu passado ou autor da sua história. Isso que eu falo e repito sempre pra vocês. Um beijo no coração de vocês, vou encerrar pra me conseguir salvar essa live, tá? E até segunda-feira no TikTok às 9h30 da noite ou quarta-feira às 9h30 da noite aqui. Próxima quarta-feira eu vou falar sobre psicoterapia, como funciona, qual é o resultado, e sobre a hipnose, como funciona, como que é feito o trabalho também durante os processos e quanto tempo demora o tratamento, para que serve, tá bom? Então, quarta-feira que vem, às 9h30 da noite, eu vou responder perguntas sobre psicoterapia, como que é o trabalho de psicologia e como que é o trabalho de hipnose, regressão, tá? As pessoas têm muita dúvida sobre a questão de regressão, vidas passadas, se isso é verdade, se é mentira, se acontece mesmo, se não acontece. Já atendi no consultório uma mulher que a memória dela foi em 1850 e ela se viu lá numa casa onde tinha escravos e tudo. É bem interessante, gente, bem interessante. Quarta-feira que vem eu trago essa história pra vocês, tá bom? E eu vou explicar sobre regressão, reprogramação mental, hipnose, psicoterapia. Vou tirar todas as dúvidas para vocês sobre tratamento para depressão ou ansiedade. Vale lembrar e deixar bem claro que depressão, crise de pânico e ansiedade não é uma doença no sentido de que a medicação só que cuida.
Depressão, ansiedade é um sintoma de emoções contidas, situações psicológicas mal resolvidas, ou seja, aquilo que sua mente não dá conta, o seu corpo adoece, tá? O que é depressão? Depressão é um sintoma, ou seja, o seu corpo desenvolve várias reações, né, que a gente dá o nome de depressão, por falta da produção dos hormônios corretos. Por quê? Porque você tem uma não aceitação. A depressão está muito na questão de uma não aceitação. O sentimento de que você perdeu algo e você não aceita, tá? Então tá muito ligado ao passado. Ou seja, se eu não aceito é porque eu vivi algo, tá? E o que é ansiedade? A ansiedade é o medo do futuro, medo do amanhã. Ou seja, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Será que como que vai ser? Esse será, essa dúvida, essa incerteza. Por que as pessoas estão muito ansiosas hoje em dia? O que mais tem é pessoas ansiosas. Por quê? Porque a tecnologia está acelerando muito as pessoas. Quando você pensa que você aprendeu algo, que você adquiriu algo, daqui a pouco você tem que adquirir outra coisa. A mídia, ela prega, ou ela ensina, ou ela mostra, ou ela vende, como você queira interpretar, muitas coisas, como por exemplo, você comprou um iPhone 5, daqui a pouco o 7, daqui a pouco tem o 8, daqui a pouco tem o 10, e mostra que aquilo é interessante. As pessoas, quem querer, elas ficam ansiosas para adquirir aquilo. Ou seja, se você tem uma casa, você é bem sucedido. Tem que ter uma casa, tem que ter um carro, você tem que ter esse carro do ano. Se você não tiver esse carro, você não é bem sucedido. E isso vai acelerando a mente das pessoas, e as pessoas ficam querendo alcançar e adquirir aquelas coisas tudo ao mesmo tempo e não conseguem alcançar. Então o medo e a incerteza e a insegurança e essa dúvida vai gerando essa ansiedade. E as redes sociais, né, também tá provocando muito isso. Por quê? Porque é muita influência. Muita influência. A gente se compara, querendo ou não, você fica se comparando com a vida do outro, com o carro do outro, com a roupa da mulher, o corpo da outra. Essas coisas todas vai gerando nas pessoas essa ansiedade. E o que é crise de pânico? Crise de pânico é o excesso da ansiedade. Quando a ansiedade ultrapassou o seu limite, é a crise de pânico. Crise de pânico é quando o seu corpo começa a tremer, você soa frio, falta de ar, você desmaia, né? Quando você chega no pico aí da ansiedade. O que trata isso? É terapia, tá, gente? Psicoterapia. O psiquiatra, ele é indicado em último caso, quando isso não está sendo controlado na terapia. Quando a pessoa está num pico muito elevado, a gente encaminha para o psiquiatra para a gente fazer um tratamento em paralelo. Mas o que trata é o psicólogo. Os remédios apenas amenizam a dor. É o mesmo que você tem um câncer ou um tumor, ou você precisa fazer cirurgia e você toma a medicação, o analgésico para tirar a dor, para você suportar aquele processo. O remédio do psiquiatra é a mesma coisa. É um remédio que ajuda você a manter e conseguir tratar e vai tirando a sua dor enquanto você trata. E quem trata é a psicoterapia, porque tudo é processo psicológico, tá? Então, processo psicológico não se trata com remédio, se trata com psicoterapia, tá bom? Então, beijo, até a quarta-feira que vem eu trago mais sobre esse assunto, tá bom? Beijinho, até mais.